Família, trabalho, relações. Onde o seu pensamento te leva. Vermelho é o livro de Ana Marcondes, onde o universo feminino encontra o fluxo de consciência. No podcast, essa narrativa se expande em uma conversa franca sobre assumir o protagonismo da própria vida. Sou a Ana Marcondes, vocês estão aqui comigo mais uma vez para o podcast Vermelho. Vermelho está trazendo o nosso último podcast da série e ele só foi possível por conta do prêmio Realização e Publicação de Obra Literária Inédita do Governo do Estado de São Paulo, PUC São Paulo, PNAB 2024. Eu gostaria de agradecer, começando agora, a falar com o Caio Ramos, queria agradecer a presença dele nesse podcast super importante. Vou mostrar aqui para vocês a capa do Vermelho. Eu também gostaria de dizer que o livro pode ser encontrado no Kindle, na Livraria da Vila e também na Martins Fontes. Caio Ramos, muito prazer, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Esse podcast, ele fala sobre a história de pessoas que não são só escritoras, né? A gente traz aqui uma fala, um diálogo, em que a gente discute a questão do feminino, a questão do trabalho com a escrita, a importância do levar isso para frente, levar isso para outras pessoas, ensinar, né, traduzir um pouco a nossa experiência de vida para que outras pessoas sejam tocadas e, de repente, ingressem também nesse universo, que é o universo da narrativa, da contação, da profissão de escritor, ou mesmo de um pesquisador. Queria falar para vocês que estão aqui com a gente, ele é da cidade de Dourados, ele, além de escritor, ele é ator, pesquisador e professor, ele tem todo um trabalho que ele desenvolve com uma literatura autoral, e eu queria que ele comentasse aqui com a gente, colocasse para a gente um pouquinho dessa história, dessa experiência, que, na verdade, vem, né, de berço de família, alguma coisa que tocou você lá quando você estava novinho e que trouxe você para esse caminho que você trilha até hoje. Muito obrigada, gostaria que você falasse aqui com a gente. Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora, nesse exato momento. É um grande prazer partilhar literatura, partilhar livros, ideias tão boas que cultivam amor e iluminação nos seres, né? Eu acho que a culpa de ser poeta vem muito da minha avó materna, Rosmali Roberto Ramos, que foi uma grande mulher, que nasceu no Mato Grosso e foi para São Paulo pequena e começou a se desenvolver como da classe trabalhadora, né? Uma trabalhadora, e começou como empregada doméstica, não tinha muito letramento, mas sempre deu às filhas, mulheres também, o acesso, a vontade da educação, da leitura. Então, a minha avó foi primordial para a minha educação como escritor, né? E ela trouxe todo esse trabalho de engajamento, de reflexão e também de um olhar, vamos colocar aí, um olhar sensível, né? Um olhar que possa, uma luz, dar um caminho às outras pessoas. Ela sempre ajudava outras pessoas. O que adianta escrever tantos livros, ter uma biblioteca imensa e não partilhar isso, né? Então, eu acho que é primordial partilhar. Então, eu acho que, graças a ela, eu estou aqui agora falando com vocês, né? Uma batalhadora, uma guerreira que foi minha avó, e tantas outras mulheres, né? Como Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, você e tantas outras, né? Então, é muito importante dar essa voz e esse espaço. Eu vou contar aqui como é que eu te encontrei, porque eu acho que é muito importante a gente também falar. Eu adoro livro escrito, eu acho que, né, o papel ele nunca vai ser substituído, como há um tempo atrás se falava, mas eu conheci o Caio, gente, pela internet, um lugar que é um lugar que tem muitos escritores e poetas dentro do Instagram. É uma coisa interessante isso, né? O algoritmo ele vai juntando pessoas que falam e estão em alguns lugares comuns,
E aí a gente acabou se cruzando ali. Eu tive muita curiosidade de conhecer o trabalho dele, e conforme eu fui pesquisando, né, usando um pouco do campo da pesquisa que a gente que escreve realmente a gente utiliza, eu fui descobrindo a pessoa incrível que o Caio é, assim, a quantidade de coisas que ele faz, os lugares que ele permeia, as trilhas que ele promove, a educação, que ele compartilha, que é isso que eu acho que a sua avó realmente, ela conseguiu deixar em você. Eu vejo você como um grande educador, uma pessoa que trabalha com os recursos que você tem e com o coração inteiro. Então, eu queria que você aí contasse agora um pouco, porque o vermelho, ele fala do universo feminino, mas no universo feminino transitam homens incríveis, pessoas iluminadas de todos os tipos. Eu acho que a gente está criando um mundo, como você falou, que pode ser iluminado, né? E que vem muito desse lugar que a gente está, que é a escrita, a poesia, o ensino. Então, conta aqui para quem está nos ouvindo agora um pouco desse teu trabalho. Eu começo a escrever ali aos 13 anos, depois da partida de minha avó, e fica uma ausência danada, uma saudade, um abismo. Então eu começo a preencher com poesia, né? Também as artes visuais, eu gosto muito de desenhar. Não sou artista visual, eu só rabisco. Quem estuda artes visuais é artista, né? A prática constante. Então, a poesia, ela veio como um remédio para mim e foi se construindo dentro desse espaço. Você já era um pré-adolescente que está tentando achar sua identidade, então a poesia me deu esse espaço. E dentro da escola que foi primordial, a maioria das minhas professoras de língua portuguesa ou de artes declamavam poesia dentro de sala de aula. Então é muito importante lermos poesia. Não importa, eu já trabalhei dentro de asilos, orfanatos, não importa a idade, deve-se ler poesia, porque não se sabe. Eu vou contar só uma coisa que me aconteceu, que eu acho que muda toda a nossa percepção, que a partir disso eu falei, eu preciso estar nos lugares onde não se lê poesia. E mesmo que as pessoas não saibam ler, eu tenho que ler para elas, porque eu sei ler. Então eu acho que é um acesso. Eu estava num lugar de uma doutrina espírita ali, trabalhando como voluntário, eu sou palhaço também, então eu permeio com outras artes dentro, né, eu uso as outras artes e a poesia para chegar nos lugares. E aí eu entrei num lugar onde só havia os pais, porque eu estava com as crianças, e os pais estavam esperando ali para pro atendimento ali dentro daquele espaço. E eles me olharam como palhaço e deram risada. Normal, é um palhaço, né. Mas aí eu brincando, falei assim: "Vocês querem ouvir uma poesia?" Ficaram quietos, não se falavam nada. E aí eu fiz a seguinte pergunta: "Vocês sabem o que é poesia?" Eles davam risada e balançavam assim com a cabeça: "Não sabemos o que que é." E aí comecei a declamar. E eles deram risada, mas Ana, não era uma risada debochada, de uma pessoa que sabe de todas as coisas do mundo. De felicidade. Sabe quando a criança descobre que a luz brilha, que a bola gira, que a estrela está no céu? É essa inocência que nós, seres humanos, estamos perdendo e por isso que há tantas guerras, há Certo. tanto ódio. Então eu acho que esse ambiente, mesmo que você não seja professor, mesmo que você não seja uma pessoa ali da educação, eu acho que é importante lermos para nossas crianças, adolescentes e idosos. É esse meu trabalho, é tentar alcançar a poesia da mais forma possível, alcançar todas as pessoas. Hoje você quer tocar as pessoas, né? Você quer canalizar essa força que você encontrou para que elas encontrem também. Na verdade, você é um educador, além de professor, você é um educador. E é um título que você hoje é um título muito pesado de carregar. Há um preço a se fazer poesia no mundo. É, É um preço muito grande, que sou grato, mas não é fácil. Já fui censurado algumas vezes dentro de escolas,
dentro de espetáculos, por ter um pensamento amoroso, pensamento voltado à humanidade, à capacidade do cognitivo e humano. O mundo está sedento de amor, de poesia. Então, onde a gente começa a educar nossas crianças? Dentro das escolas. É um experimento social para ir para fora. E eu Exato. entrei numa escola esse ano, a escola estadual aqui, no Mato Grosso do Sul, chamado Antônia da Silveira Capilé, que é uma escola de comunidade, muito bem estruturada. Então a estrutura também muda totalmente o jeito que você passa o conhecimento ao aluno. E isso tinha que ser todas as escolas, né? Exemplo, tem escolas indígenas aqui que não têm esse mesmo acesso que eu dou para escolas aqui da cidade, entende? Então é a realidade que às vezes é triste, mas devemos entrar. Ia voltando à escola, 10% dos alunos entravam na biblioteca. E eu falo que quando eu entro dentro de uma escola, eu tenho que ver a biblioteca. Se a biblioteca está morta, a escola está morta. É fato. Se a biblioteca está viva, a escola está viva. E estava viva, mas só 10% dos alunos iam. Então, com o segundo livro aqui, o volume 2 das últimas notícias do século, que a gente vai comentar mais, que eu fiz esse ano, eu fiz uma contrapartida, porque eu fui contemplado pela lei Aldir Blanc, estadual aqui do Mato Grosso do Sul. Então, é uma lei política, né, de cultura, que eu sou um fruto desde da creche até aqui. Eu sou um fruto das políticas públicas culturais e elas precisam existir. Podemos fazer uma parte e falar sobre isso? Sim, claro, com Porque, certeza. assim, isso é uma das coisas mais importantes. Eu também estou aqui por conta de um prêmio. Eu consegui colocar uma metodologia na rua também por causa de um prêmio. Perfeito. Eu trabalho com projetos para adolescentes e crianças também por causa de políticas públicas, de parcerias público-privadas. Então, a gente não está falando de cultura só, a gente não está falando de educação só, a gente está falando de formação do nosso povo. Sim. Então, assim, o terceiro setor, ele levantou uma bandeira, ele levantou um lugar que não existia, e é só através de políticas públicas bem feitas, direcionadas para a população, para todo o país, que a gente tem possibilidade de melhorar essa entrega e ampliar essa entrega que é feita de uma forma tão irregular no nosso país. Sim. Então, assim, eu queria que você contasse dessa experiência, porque o livro do Caio, que se intitula As Últimas Notícias do Fim do Século, As últimas notícias do século. do século, Uhum. ele vem como volume 1 e volume 2. O volume 1, gente, ele está esgotado. E fica aqui uma ideia, Caio, para você colocar ele no Kindle, porque Sim. você está em Dourados e tem gente que vai estar ouvindo você de outros lugares, de BH, de São Paulo, né, do interior aqui de Piracicaba, porque a gente tem alguns pontos de contato, algumas pessoas que vão estar ouvindo e vão estar replicando essa história, né, esse podcast. Então, fica a dica para colocar no Kindle, porque Sim. assim a gente pode ter acesso ao teu livro volume 1 também. Então, Ana, com certeza, e também fica para editoras que estão aí, porque eu sou um artista, poeta independente, então eu necessito, né? Acabou o primeiro volume com 300 exemplares, que foi um fomento municipal da Secretaria de Cultura de Dourados, né? O FIP, Fundo de Investimento à Produção Cultural, que estamos lutando aqui para abrir mais espaço, abrir mais orçamentos, porque tá uma coisa muito estranha, sabe? É um repasse Está muito... um momento em que os repasses não estão sendo feitos, Sim. estão sendo feitos tardiamente, tem muita produção em gargalo, a gente está sentindo isso aqui em São Paulo também. Mas então você também tem 2 prêmios, você tem o prêmio do volume 1 e do volume 2.
Sim, e que foi uma coisa, assim, eu não esperava. Pergunte: "Você queria publicar um livro?" Eu nem sabia que eu era poeta. Eu Você fui sabia, saber sim. depois, porque se passou os anos da pandemia, e aquela tristeza, aquela melancolia, a felicidade dos pequenos gestos, eu ia transcrevendo. As palavras me sustentam, né, o volume 1, volume 2 é um ser híbrido que passa pelo Brasil, que ama e odeia o Brasil ao mesmo tempo. Então, eu até pego um pensamento de Uma Machado de Assis. dicotomia, né? Sim, até pego um pensamento de Machado de Assis, que eu acho que é muito pertinente nesse exato momento no nosso país, falar do Brasil com S e o Brasil com Z. Qual é o Brasil que você enxerga? O Brasil da realidade, o Brasil dessa cultura diversa, que veio de, claro, de uma exploração terrível. Essa cultura que é híbrida, que ao mesmo tempo é uma, é várias, mas que veio por ódio e sangue, infelizmente, mas a gente tem que ressignificar isso e valorizar quem não foi valorizado. Maravilhoso, perfeito. Sabe? E é isso que eu tento resgatar. Eu falo que eu sou o resto da antropofagia, dos antropofágicos e dos tropicalistas. Que Eu sou o legal. resto do resto do resto, porque quem sou eu para ser a ponta do dedo do Abapuru? Não sou. Quem sou eu para ser Macunaíma e correr pela Avenida Paulista? Eu não sou. Ainda quero ser um dia, talvez, né? Todos nós queremos ser. Então, eu acho que é esse Brasil que eu tento Mas eu acho trazer. que você ocupa hoje um lugar que está na quimera, sabe? Eu gosto. Porque a maior parte das pessoas desistiu da quimera, desistiu, Sim. tá ligado no desejo, mas não tá nesse outro lugar, que é o lugar da quimera, da construção e da ousadia da utopia. E você tá. E eu queria dar espaço, se puder, ler um poema do Eu volume ia te 1. pedir, eu ia te pedir. Por Depois eu favor. leio do volume 2, que, né, o volume 1 traz aquela utopia, né? Se você vê o simbolismo da capa e tudo Aqui, ó. mais. E eu trago também a questão das notas. Eu brinco com o jornalismo. Por isso que eu trago o sensacionalismo das últimas notícias do século. Sempre vai acabar o mundo. Sempre estamos na ironia do fim do mundo. Mas qual é o mundo que vai acabar? Qual é o Brasil que vai acabar? Brasil Perfeito. com S ou Brasil com Z? Brasil com Z. Perfeito. Então, para finalizar esse pensamento, eu gostaria de ler Cultura Brasileira. Eu sou. Eu sou os xingamentos gloriosos da semana 22, o Abapuru, sou o zumbi, o cachimbo do saci, Mandacaru, os versos da bossa nova, os foliões, a preguiça de Macunaíma, o carcará, a bituca de cigarro de Clarice Lispector. Eu sou Iracema. Os movimentos dos baianos, o café feito em Minas Gerais, eu sou as letras de Machado, a bandeira estendida de São João, o cheiro da tinta fresca que Cândido acabara de pintar. Eu sou a sanfona de Gonzaga, o canto de Elis, os versos poéticos de Vinícius, a terra em transe. Você precisa saber. Você precisa. A cultura morta, a arte viva, eu sou a cabeça de Lampião. A sem função, a sem cultura, o arco-íris preto e branco. Eu sou a classe, eu sou o trabalhador. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou para lhe abusar. Vou falar uma outra coisa. Esse homem, ele também fez uma ousadia. Além de ler esse poema maravilhoso para vocês, ele fez mais uma ousadia. Eu queria que você contasse o que você fez no seu segundo livro, que a gente tem entregue nele. Aqui. E tem a venda, ó, tá à venda, tá disponível. Quem quiser, vai lá. Eu vou pedir licença para divulgar o meu Instagram. É Caio com K, Caiol, L no final, Ramos. Manda no direct lá o livro, é bem acessível. Manda lá a mensagem para a gente conversar, para mandar para todo o Brasil, tá disponível. As últimas notícias do século, volume 2, foi espontâneo também. Ele surge de um. Eu escrevi um edital, e aí surgiu. Falei, ah, legal, vamos lá.
Eu tive um atravessamento na minha graduação, na UFGD, que eu sou graduado em artes cênicas pela Universidade Federal da Grande Dourados, e tenho muito orgulho disso. Eu tive um atravessamento com o professor que foi também um dos que me ajudou a traduzir, que foi o professor Diego Alexandre, não vou conseguir falar o último nome, Hacato, que é bem forte. E também a intérprete Larissa Duringon, que foram extraordinários nesse processo, porque o professor Diego é um professor que dá aula de Libras e ele é surdo. Então, quando você vem para uma aula de um professor que já vive isso a vida dele, você tem outro atravessamento. Você, como ouvinte, você começa a perceber que seu mundo não tem outros mundos, outros universos, outras realidades. E aí a gente começou a ter esse atravessamento e ele é extraordinário. E aí eu falei, olha, como é o processo de traduzir um livro em Libras? Ele, é um processo muito longo, porque dependendo do que está escrito, do gênero textual, você tem que pegar a essência. E isso demora muito tempo, né? E aí eu falei, tem um livro de poesias traduzido em Libras aqui no estado, né? Aí ele pensou, pesquisou, falou, não tem, não existe, né? Ele sinalizou falando que não existia. Falei, então, podemos ser os primeiros, talvez? Ele, sim, podemos ser os primeiros. E aí eu achei de uma grandeza, porque como eu posso ser um poeta popular se eu não penso em outros universos, outros públicos? Olha, eu fui pego pela tradutora, ela falou assim, Caio, lindo seus poemas, mas você tem que falar a essência deles. Eu falei, como assim? Eu tenho que explicar? Porque dentro da minha estética construtiva poética, eu trago uma semiótica imagética e sonora. O surdo não vai pegar essa poética. Então, como que eu posso fazer isso? Pegando a essência do que eu quero falar. E muda totalmente a tradução. Quando você se traduz o ponto A para o ponto B, claro, perde-se, mas também ganha. E ganhou-se uma outra potência. Hoje eu consigo me comunicar com outro público que sente outras coisas. Então isso para mim é maravilhoso. E o próximo passo é escrever um livro de poesias para crianças, que eu quero pegar as crianças e começar a motivá-las a ler poesia. E quero fazer em braille também. Quanto mais, e tem audiobook também. Então eu estou tentando o máximo, sabe? Né? Faço desconto para universitários e estudantes da rede pública do meu livro. Tento fazer um valor super social. Claro, dependemos disso, né, Ana? Dependemos disso. Por Com isso que a gente tem certeza. multitarefas para manter, porque não temos que acabar com a utopia da escrita. Eu sei que é difícil, mas tem que ser acessível. Tem que Exato. alcançar o máximo possível. Eu Por isso não que que eu eu sou. volto, por isso que eu volto, desculpa falar em Tudo cima, bem, mas tudo assim, é bem. importante para quem está ouvindo. A importância de projetos incentivados, a importância de políticas públicas de formação, a Sim, importância de políticas públicas disseminadas pelo país, porque é o que faz a diferença, é o que faz total. E acontecerem projetos que são. muda realidades Não, e totalmente. projetos que são inovadores, eles aparecem também dessas possibilidades, Sim, porque o que você está falando é muito o que eu acredito. A interpretação está em cada um vai ler o seu trabalho, o seu livro, de um jeito diferente. sim. Eu sei que, da mesma forma que eu enxergo o vermelho, não estou falando do livro, estou falando da cor, que eu Sim. enxergo o vermelho de um jeito, outras pessoas vão enxergar de outro. O meu pai, ele era daltônico total, ele não via cor. Olha, Né? Eu tenho casos de daltonismo, 2 casos de daltonismo muito próximos de mim também, em que assim os tons são tons terrosos e caramelos, entendeu? Então cada pessoa tem é como se fosse um computador que tem um código
e você vai enxergar uma cor diferente. Eu gosto de colocar que somos cosmos ambulantes formando um grande. Também isso, a gente faz parte aí de um... Singularidades no plural, né? É, A a poesia gente é isso. a gente está dentro do quântico, né? A gente já não tem mais alguns limites, mas a gente ainda precisa se preocupar Sim, com algumas formas de transitar, né, com a nossa palavra, com a nossa intenção e principalmente com o atingimento que a gente causa nas pessoas. sim. Porque eu acho que quando a gente olha para a responsabilidade que a gente tem, quando a gente se coloca para uma criança, quando a gente se coloca para um adulto que esteja ouvindo a gente, Sim. qualquer pessoa de qualquer idade, um idoso, aquilo que a gente está levando pode ir como flecha ou como flor. É, é uma espada de dois gumes a palavra. Exato. Então, eu queria parabenizar você de novo por conta assim dessa iniciativa ímpar que você fez e de toda a delicadeza desse trabalho que você está entregando. Agradeço imensamente. Eu acho que, como alguém que veio de uma realidade, claro, eu tive privilégios. Graças a Deus, minha avó conseguia comprar livros usados, mas ela conseguia comprar. Tinha um espaço ali na, né, porque houve a melhora financeira depois da década de 2000, entende? Minha avó virou funcionária pública depois da década de 2000, aí melhorou-se a vida. Olha só como um sistema de coisas mudam totalmente a realidade de alguém. Então eu tive esse acesso e graças às escolas também, e conheci Sala São Paulo graças ao deputado Roger Ferreira, que foi uma escola que eu estudei, foi maravilhosa, de São Paulo, aí do bairro de Jaraguá, onde eu nasci e cresci e vivi até os 12 anos. Do Friedrich von Voigt, que é outra escola estadual também, que me orgulho de ter passado, que foram escolas que me trouxeram esse mundo da leitura. Então, se não tivesse esse incentivo da parte das políticas públicas, não teríamos Caio Ramos aqui. Então, é fundamental que as pessoas entendam que o fomento de um ser perpassa também por ler. Ler. Aprendendo a ler, ele lê o mundo, ele lê as coisas e consegue criar esse universo de possibilidades. Claro, não é fácil. Não estou falando que não exista muros de Berlim. Existe, mas a gente tem que quebrar esses muros, a gente tem que fazer esse espaço, né? Então, eu queria pedir outra licença para ler outro poema do segundo, se for, né, Licença dada. permitido. Eu vou pegar aqui um que eu gosto muito. Também fala sobre isso um pouco, que eu sou apaixonado pela nossa música popular brasileira, e eu fiz essa homenagem à nossa arte e cultura também. É nota 18. Ao som dos acordes de Benjor, um beija-flor voa em sol. Benjor beijando o botão de ternura, cultura, em acordes, vem com mais flores. Benjor no amor, Djavan no tocar, Betânia no abençoar, lavar, Gilberto no calor, Veloso no desejo, Gal no beijo, Rita Lee no virar de corpos se querendo. Cultura é isso, é toda essa mistura, essa beleza, e viva a arte, viva a cultura, viva a educação. Devemos sim discutir e cansar de falar, devemos ler, temos que ler e temos que fazer isso. É preciso estar atento e forte. É preciso estar atento e forte. Adoro. É assim, uma das coisas mais interessantes também do livro do Caio é que são notas, né? Todas elas, nota 37, Eu nota brinco de ser 45. jornalista. É muito bacana a escrita que você tem também. Ela é sempre, ela sempre convida a uma reflexão, a uma finalização ou alguma Algum deboche também. intromissão também. E o teu trabalho de escritor, eu acho que ele tem muito a ver com
pelo que eu percebi, né, pelo que eu te conheci, com essa força que você tem, com essa gana que você tem de viver, e com esse trânsito que você tem pelo teatro também, porque você é performático. Então, você usou uma ferramenta que você desenvolveu como personagem, como persona, como posicionamento, para entregar mais do que as leituras, mais do que as representações, mais novas histórias e novas possibilidades para as pessoas. Porque quando você vai para né, você é um artista, eu não tô, assim, eu acho que o teatro é o grande berço de tudo, né, em termos de representação, de leituras, de conhecimento, de ensinamento, principalmente de educação, né, porque você aprende vendo, né, você é uma consequência da oralidade que vem dos antigos, mas quando você transita dentro desse palco, muitas vezes a experiência ela se encerra no palco, a experiência do público. É a palavra encarnada. Tem uma pesquisadora maravilhosa chamada Marlene Fortuna, que ela traz a oralidade para o ator. O que é oralidade para ela? É a palavra encarnada no palco. Eu sou o meu próprio tradutor. Eu sou a porta-voz do meu trabalho. Como que eu posso alcançar antes do livro? Isso é uma teoria de recepção. Você tem que alcançar com o mínimo que talvez o seu público tenha, infelizmente, de cultura, arte e educação. Você tem que chegar de um jeito onde encante ele, mas ao mesmo tempo motive uma reflexão. E isso Brecht traz muito. Não é só, ai, que bonitinho o espetáculo. Depois vamos tomar um chopp. Não. Ei, que soco no estômago é esse? Não é a minha realidade, mas eu refleti sobre isso. Mas também vi que eu posso mudar talvez essa realidade. Então eu parto muito daí. Para mim é importante comunicar, informar através do poema, né? Através do trânsito da poesia. E eu fico nessa fronteira. Até trouxe aqui um símbolo aqui entre o Brasil e o Paraguai, que é a faixa paraguaia, que vem de uma história desde a Guerra do Paraguai, né, com o Brasil, mas também que depois se transformou nesse laço de amizade entre dois países. E a gente brinca, né, dentro da faculdade, que tem muitos pesquisadores que estão nessa fronteira de outras linguagens. Eu estou entre teatro e poesia. Na verdade, você não está na fronteira, você criou um país diferente, você criou um espaço diferente, porque você pegou o melhor de um lado, o melhor do outro, e está criando o seu terceiro espaço, que é um espaço reflexivo, de atuação, talvez uma instigação, eu acho que a palavra é instigação, porque eu vi Caio lendo as notas, uma atrás da outra, depois vendo a performance dele. Vocês têm que conhecer esse Instagram. Eu deixo aqui como reflexão que o conhecimento ele só é expandido quando a gente realmente o procura. Sim. Né? Eu acho que essa a proposta aqui dos podcasts. Eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de trazer você para cá para encerrar essa série. Eu espero que venham outras. E eu vou te convidar. A gente tem alguns dentro já. Assim, pela vida. E vamos ver se para o próximo projeto a gente consegue fazer uma amarração junto. Quem sabe um lançamento aí em São Paulo, da Terra da Garoa, tem que me receber. Bora! Só vou fazer livro aqui no Mato Grosso do Sul. Não. Quero as minhas raízes. Bora para cá. E olha, eu queria agradecer, então eu queria que você se despedisse, queria agradecer aos nossos ouvintes hoje. Esse foi o podcast Vermelho. A gente está aqui com o Caio Ramos, que é de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Aliás, ele é de São Paulo, mas ele está em Dourados, né? De Jaraguá, aqui em São Paulo. Caio, com você, para a gente fechar. Eu queria ler um pequeno poema
que eu acho que motiva todas as pessoas para finalizar. Agradeço primeiramente a você, Ana, pelo convite e também agradeço a Fernanda que está aí atrás dos bastidores fazendo toda a alquimia da produção. Agradeço imensamente e agradeço a todos os ouvintes, que a poesia alcance todos e que possamos sonhar e também transformar a nossa própria realidade e a realidade dos outros. E o verso é assim: as borboletas que circulavam nas barrigas dos apaixonados se transformaram em mariposas que agora pensam mais em voar do que amar. É isso. Caio, muito obrigada novamente. Um grande Ana, abraço para obrigado. você. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Esse foi o Podcast Vermelho, nosso 5º podcast, com a presença de Caio Ramos. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Fica aqui vermelho com vocês. Não deixem de seguir o Instagram Vermelho Literário e o Instagram poesia.minima.2023, que traz a poesia também da Ana Marcondes aqui, escritora do Vermelho, e até a próxima. Beijo para todo mundo. Abraço de poesia para todo mundo. Abraço! Este podcast integra o projeto do Livro Vermelho, contemplado pelo edital CULT SP 28/2024, Prêmio de Realização e Publicação de Obra Literária Inédita, Prêmio de Fomento do PROAQUI SP, uma realização da CULT SP, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, do Sistema Nacional de Cultura, da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e do Ministério da Cultura, Governo do Brasil.